Olá, estudantes de História da segunda série do ensino médio. Vamos pensar um pouco sobre a Primavera dos Povos. Mas antes de entrar no contexto social, político, histórico, nós vamos pensar por que essa série de revoluções que ocorreu entre os anos 1848 e 1849 foi chamada de Primavera dos Povos. Então vamos pensar na primavera como uma estação. Quais são as características fundamentais da primavera? Primeiro, a primavera é a estação das flores, em que as flores desabrocham, há um estímulo de florescimento. Também na primavera, os animais que hibernam, eles despertam, porque a natureza passa a oferecer os alimentos que eles necessitam para viver. Então, a primavera tem por característica o reviver. E que reviver ocorre na primavera dos povos? O reviver da consciência, em que os indivíduos, relembrando dos seus direitos, passam a lutar por transformações. O que é desabrochado na primavera dos povos? Essa consciência de direitos que levam os indivíduos à luta contra as péssimas condições de trabalho, contra o autoritarismo de governos absolutistas. A primavera ocorre em 1848 e 1849. Mas nós vamos trabalhar aqui, claro que ela ocorre em toda a Europa, mas nós vamos focar aqui especificamente a França. E é importante lembrar que a França tem a tradição revolucionária. É só a gente voltar na história e testemunhar de forma imaginária a Revolução Francesa, que tinha como ideal revolucionário a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E essa revolução derrubou o rei e transformou a forma política do Estado francês. Também depois da Revolução Francesa, houve outras revoluções que fomentaram a Primavera dos Povos na França. Há 18 anos antes, em 1830, os revolucionários franceses conseguiram derrubar o rei Carlos X. E esse rei, ele abdica o trono, e esse trono é repassado para Luís Felipe de Orleans, onde é instaurada a monarquia de julho. Então Luís Felipe de Orleans fica no poder entre 1830 até 1848 e cai exatamente em 48, que é o tempo da Primavera dos Povos. E por que ele cai? Na Europa, houve um movimento que tentava fortalecer os governos autoritários. Como é que esse movimento começa a ocorrer? Quando cai Napoleão Bonaparte, que tinha poder sobre a Europa e enfraquecia os governos autoritários, esses governos começam a se sentir encorajados a restabelecer o seu poder e restabelecer o autoritarismo. Então, com a queda de Napoleão Bonaparte, nos anos de 1814 e 1815, ocorre o Congresso de Viena. Qual era a finalidade desse congresso? Lutar contra tudo que foi instaurado, o que foi defendido na Revolução Francesa e o que foi defendido e que foi instaurado por Napoleão Bonaparte. E entre outras coisas, e o que é de fundamental nesse congresso, eles buscaram o fortalecimento dos governos autoritários. E nessa busca,
eles formaram a chamada Santa Aliança, que era um destacamento militar que servia para rechaçar todo tipo de movimento político contra o absolutismo. Então, com a Santa Aliança, começou a existir as perseguições contra os movimentos libertários, contra o liberalismo, contra os socialismos. Nesse contexto, né, do Congresso de Viena, da tentativa de fortalecer os governos absolutistas, Luís Felipe de Orleans, que sucede o Carlos X, ele começa a flertar com a ideia absolutista. Ou seja, ele busca recuperar o absolutismo no seu governo. E o seu governo favorece a alta burguesia. Inclusive, ele era chamado de rei burguês. Ele tinha uma forte relação com a alta burguesia e o seu governo favorecia essa burguesia. As tentativas do rei de restaurar o absolutismo, ela gera uma revolta popular e os trabalhadores, inclusive contando com o apoio da Guarda Nacional, fazem uma série de manifestações e barricadas, fazendo com que Luís Felipe de Orleans renuncie por não aguentar a pressão. Então, esses movimentos ocorrem justamente em 1848, ou seja, no início da Primavera dos Povos. Com a queda de Luís Felipe de Orleans, há um governo provisório, e esse governo provisório apresenta algumas medidas respondendo à luta da Primavera dos Povos francesa. O que ele estabelece de novidade? O voto universal masculino. A abolição do trabalho escravo nas colônias francesas. A redução da jornada de trabalho, que era de 12, passou a ser 10 horas. A criação de fábricas estatais, e essas fábricas eram organizadas pelos próprios operários. Eram mantidas pelo Estado francês, mas os operários que tinham a liberdade de gerenciá-la. Isso mostra que a Primavera dos Povos na França, ela foi produtiva. O desabrochar revolucionário e da consciência crítica produziu frutos, que foram as transformações favoráveis ao povo. Porém, a partir da queda de Luís Felipe, há as eleições para a Assembleia Constituinte. E nessas eleições, o Partido da Ordem, que era constituído por burgueses liberais e monarquistas, são vitoriosos e ganham de republicanos e socialistas. Agora, com o estabelecimento do Partido da Ordem, a coisa volta a mudar novamente, né? Há uma nova mudança. Esse partido que chega ao poder passa a perseguir os socialistas e democratas. E é extinto são extintas as oficinas nacionais que empregavam os pobres. Então, com o fortalecimento do Partido da Ordem, as conquistas sociais que se estabelecem na Primavera dos Povos começam a sofrer perseguições e a serem rechaçadas. Com essa retirada das oficinas, com essa eliminação das oficinas nacionais que empregavam milhares de trabalhadores, há uma nova crise social e há um novo movimento revolucionário direcionado pelos operários.
E esses operários fazem barricadas em Paris, invadem a Assembleia, exigindo seus direitos e exigindo seus empregos que foram eliminados pelo Partido da Ordem. O curioso é que o mesmo movimento que lutou contra o absolutismo coloca no poder Luiz Napoleão Bonaparte, que é o sobrinho do primeiro Napoleão. E esse Luiz Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado e restaura o Império. Quando Luiz Orleans cai no poder na primavera, em 1848, é estabelecido a Segunda República com Luiz Napoleão Bonaparte. Ou seja, é estabelecida a vontade popular que se manifesta na primavera dos povos. Mas, após isso, ele dá um novo golpe, dá um golpe em 51 e restaura o Império, elimina a República e instaura novamente o absolutismo. Ou seja, ele golpeia o movimento que o coloca no poder, que é um movimento historicamente chamado Primavera dos Povos. A democracia, ela tem suas contradições. E em muitos momentos históricos, representantes de revoluções libertárias tornaram-se déspotas tiranos. E aqui, na situação francesa, que é a grande ironia da Primavera dos Povos, a luta dos povos para fazer da França um Estado liberal, um Estado anti-autoritário, anti-absolutista, resulta em um novo absolutismo. Então é muito importante a gente conhecer essas artimanhas da história, conhecer a história, conhecer essas contradições para estudar melhor o presente, para pensar sobre as ações presentes, sobre as escolhas no presente. Porque os erros, as contradições que ocorrem no passado podem nos servir de guia para não errarmos no presente. Saúde a todos.